Olá, eu sou Marcelo Aguilera e você está na Oficina de Casa. Este é mais um vídeo do nosso site. Eu vou falar para vocês hoje, vou explicar, mostrar e apresentar uma máquina para lidar com metais, para cortar e desbastar metais, que é a esmerilhadeira. Esmerilhadeira é uma máquina angular. Ela tem a rotação do sentido, a rotação do motor num sentido e a transmissão, o disco gira num outro sentido. Então existe uma transmissão aqui justamente para o desenho que tem a máquina. É uma máquina que tem uma rotação bastante alta, que é o que proporciona o corte do metal, justamente porque são utilizados discos abrasivos para a realização do corte. E a velocidade é imprescindível nessa ação do disco. É uma máquina que gera muita faísca, ela gera aquelas fagulhas, né? Então é importante que você verifique em que ambiente você está fazendo isso, se não vai ter nada que estrague. Porque se a fagulha bater, por exemplo, num vidro, numa janela, você vai estragar o vidro, porque a fagulha queima o vidro. Agora, se é uma parede, aí não tem problema nenhum. Então preocupe-se em proteger o entorno de onde você vai utilizar a esmerilhadeira. É uma máquina para ser utilizada com as duas mãos. São duas empunhaduras e aí você ou realiza um corte, sempre em 90 graus, assim. A faísca está saindo aqui. Ou um desbaste de uma peça, aí a ação é nesse sentido. Aí a faísca está saindo aqui. A máquina tem esta proteção que se você reparar, ela está sempre voltada para o seu corpo. Justamente porque se uma parte do disco se quebrar, essa parte vai sair para longe de você, ela não vai vir na sua direção. Não remova essa proteção em hipótese alguma. É a sua segurança. A esmerilhadeira ela é fabricada em dois tamanhos. Um tamanho para discos de 4,5 polegadas ou o tamanho, que é esta maior, para discos de 7 polegadas. Essa esmerilhadeira maior, ela é utilizada em estruturas metálicas, para você lidar com peças de ferro, de aço maiores, perfis grandes, porque ela é pesada, né? Agora, para o seu dia a dia, para você fazer coisas na sua oficina, coisas pequenas, essa máquina aqui é perfeita, ela tem um tamanho ideal e ela atende muito bem o recado. Eu tenho esmerilhadeira há muito tempo e nossa, ela realmente é uma máquina excepcional. Existe o disco de corte, que é um disco reto, liso, que é para fazer o corte do metal. Você tem o disco numa espessura só, e existem algumas diferenças de espessura. Os discos mais finos são próprios para cortar aço inox, que é mais duro. Então a ação do disco no aço inox requer um disco mais fino. E tem os discos para corte de aço normal, que são um pouco mais grossos. Eu particularmente uso o disco de aço inox para cortar ferro normal, porque eu acho que essa espessura fina você faz cortes mais precisos, então é interessante. O disco de desbaste, que é este disco, ele já tem um desenho diferente. Ele é mais grosso, bem mais grosso, ele tem uma barriga aqui, que é justamente para posicionar aqui na máquina, para fazer a ação dele é diferente, não é em pé, 90 graus, é deitada. Aproveitando aqui, eu já explico como se troca o disco. Você tem uma trava aqui, essa trava trava o eixo, travou. Aí você vem com uma chave e solta. Isso são acessórios da máquina, utilize sempre os acessórios da máquina e não peças adaptadas. Então você tira essa porca, tira o disco de corte e põe o disco de desbaste. Essa porca que prende os discos, ela tem um desenho diferenciado, então com o disco de corte você usa esta parte para baixo, porque aí esta parte aperta esta parte, então o disco fica num sanduíche, né? E no disco de desbaste você inverte porque o disco é mais grosso, então tem uma saliência aqui que ela entra aqui no buraco do eixo. Então tá aqui, trava e faz o aperto.
É importante que você verifique, quando você colocar o disco na máquina, se esse disco não tem nenhuma oscilação, se ele está girando perfeitamente, se ele está girando assim, alinhado. Se ele tiver alguma oscilação, troque o disco, veja o que está acontecendo. Ele não pode ter nenhuma oscilação, porque qualquer oscilação que ele tenha, ou qualquer, vamos dizer, manipulação diferente que você faça ao utilizar um disco de corte, você pode provocar a quebra dele, e isso vai gerar vamos dizer, um estilhaço, e isso é muito perigoso. Então é muito importante que o trabalho seja feito com parcimônia, assim, com calma. E outra, não force, quando você for fazer um corte com o disco de corte, não force a máquina. Deixe a máquina ir no seu tempo. Quanto mais você força o disco, e aí fica perigoso. Se você deixar a máquina ir no seu tempo, o disco no seu tempo, você faz o corte perfeitamente. O disco vem com uma informação que é o máximo de rotações por minuto que ele pode ser usado. No caso, esse disco pequeno, ele tem 13.370 rotações. Esse é o máximo que ele pode girar. Essa máquina gira a 11.000 rotações por minuto. Então, preocupe-se, preste bastante atenção, essa informação é muito importante, de utilizar sempre uma máquina com uma rotação menor do que a exigida ao máximo que o disco pode comportar. Nunca o inverso. Se você utilizar um disco de invertido, vamos inverter a situação, se esse disco fosse o máximo 11.000 e você utilizasse uma máquina que tem rotação de 13.000, o que acontece? Aí você está sobrecarregando o disco, e aí pode acontecer do disco se romper. Então, preste bastante atenção nisso. Um outro detalhe, esse disco tem um anel de reforço, que vocês estão vendo aqui. Esse anel neste disco está oxidado, ele está enferrujado. Ele pegou umidade e enferrujou. Então eu diria já de não usar esse disco, descartar e utilizar só um que esteja em bom estado, porque isso aqui é um reforço para o aperto da porca na máquina. Bem, esses são os principais detalhes de uma esmerilhadeira. E para finalizar, a questão de segurança. Para você utilizar uma esmerilhadeira é importante que você se proteja, porque é uma máquina de alta rotação e que gera fagulhas. Então utilize um avental de raspa. Esse avental tem que estar bem colado no seu corpo e bem fixado. Uma coisa muito importante, não só com a esmerilhadeira, mas com qualquer ferramenta elétrica, é a utilização de roupas, a não utilização de roupas soltas, de mangas, de partes soltas da roupa, sempre uma roupa bem próxima do corpo. Cabelo solto, por exemplo, quem tem cabelo comprido, porque se alguma coisa enroscar na máquina, vai puxar, e aí o acidente é muito grave. Então, preste muita atenção, veja de não ter nada solto. Um óculos para proteger os olhos, isso é imprescindível. Uma máscara para você não ficar respirando essa poeira que sai ao cortar ou ao desbastar, uma máscara. Um protetor auricular, esse aqui no caso é tipo um fone de ouvido, ou aquele que você encaixa no ouvido, o pequenininho. Um protetor facial, que aí seria uma proteção para o seu rosto, né, para não voar nenhuma fagulha no seu rosto. E por fim, a luva. Só que a luva é uma questão polêmica, porque existem pessoas, assim, existe uma linha de pensamento que diz que não se deve usar luva ao se utilizar máquinas elétricas. E existe uma linha de pensamento que diz que a gente deve utilizar luva com máquinas elétricas. Então eu já pesquisei e vi que a legislação no Brasil ela não bate o martelo realmente no que deve ser. Eu acho que realmente é uma questão de bom senso. Eu, particularmente, quando utilizo uma esmerilhadeira, eu gosto de utilizar luvas, inclusive essa luva de raspa, que é uma luva com cano longo, inclusive, porque como ela gera fagulhas, essa fagulha não bate no seu braço. Então eu estou bem protegido. Essa luva é uma luva grossa, pesada e não tem parte solta, não tem o que enroscar. Então, eu me sinto protegido com esta luva.
Agora, eu diria realmente que é uma questão de bom senso. Preste atenção no que você vai fazer, na máquina que você vai utilizar e veja a questão da luva que você vai estar utilizando. Por exemplo, uma luva de tricô, que existe luvas de tricô para você fazer trabalhos com as mãos. Uma luva de tricô é muito mais fácil dela enroscar numa máquina. Agora, uma luva grossa igual a essa, realmente eu diria que é bem difícil dela enroscar, não tem como enroscar. De qualquer maneira, eu coloco aí a questão, utilize o bom senso, se informe, e eu estou colocando aqui a visão do Oficina de Casa, a nossa visão em relação a essa questão das luvas. Então este é o universo da esmerilhadeira. Aguardo você num próximo vídeo, um grande abraço!